Quem conhece a longa história dos Sith na galáxia, sabe que praticamente durante toda sua existência, existiu junto com eles inúmeras guerras. O próprio código dos Sith revela pra gente que a paz é uma mentira. Os Sith vivem através desse ensinamento. A sua história é repleta de guerras. Depois da separação dos Jedi, no segundo grande cisma, a gente teve a Guerra de 100 Anos. A gente teve a Guerra do Hiperespaço com Naga Saddle. A gente teve os conflitos de Revan e Malak. Os conflitos do Império Eterno de Tenebrae. A gente teve a guerra de Ulic Qel-Droma com Exar Kun. A gente teve 1000 anos de guerra com as novas guerras do Sith, finalizadas com a Irmandade da Escuridão de Skiri-Khan. A gente tem muito mais. As guerras e os conflitos são quase infinitos. E todos esses conflitos têm uma coisinha em comum. Por alguma razão, os Sith parecem sempre perder. Eles até no início podem ganhar, mas de alguma forma, seja por desejo da força, inteligência ou até mesmo bruta força militar, os Jedi e a República dão seus pulos, eles ressurgem das cinzas e de alguma forma eles derrotam os Sith atuais. Essa gigantesca palhaçada não é algo que só eu e você aqui percebe. Darth Bane percebeu isso também. Os Sith são tão fortes, tão poderosos, mas por alguma razão no fim eles estão sempre perdendo. Não fazia sentido. Darth Bane percebeu isso. E a Irmandade da Escuridão de Skiri-Khan foi a gota d'água. Bane disse o seguinte pra gente em um de seus textos históricos. Todos são iguais na Irmandade da Escuridão. Essas palavras nojentas já saíram da boca do Lord Khan mais vezes que eu consigo me lembrar. Essa é a mentira principal que Khan usou para construir esses falsos Sith. É a razão principal que os seus poderes estão diluídos. As chamadas Novas Guerras do Sith duraram mais de 1000 anos. Muitos senhores de guerra durante esse tempo tentaram controlar o destino do Império Sith. Eles ganharam vitórias da Batalha de Mizra até a Guerra de Sictus. Mas essas foram vitórias sem uma clara linha de sucessão. Todo Sith queria ser um rei. E então, preferimos discutir enquanto a República ficava fraca. Seus cidadãos, doentes com a praga, ficando isolados com a sua infraestrutura apodrecendo. A garganta de Coruscant estava na frente da nossa lâmina. Mas em vez de finalizar a República, os Sith escolheram enfiar facas nas costas um dos outros. Khan não foi o pior desses tolos. Ele só foi o último. O que Darth Bane quer dizer pra gente aqui é que as coisas que Khan fazia, as escolhas da Irmandade da Escuridão, não são algo novo. A história se repete, assim como a história do Sith. Bane continua revelando pra gente os 3 grandes erros de Khan e da Irmandade. Em primeiro lugar, ele escolheu um sistema igualitário, em vez de o governo centralizado da pessoa mais forte. Na Irmandade, todo mundo se chamava de Lord Sith. Esse foi o primeiro erro. O segundo grande erro de Khan, ele era impaciente. Ele não tinha paciência para estratégias militares. E em terceiro lugar, essa é a triste realidade que somente Darth Bane conseguiu enxergar. O exército de Sith estava tão grande e tão diluído como o exército dos Jedi. Os Sith se tornaram os Jedi. Darth Bane vendo isso, ele percebeu que não era algo restrito, específico somente à Irmandade da Escuridão, a esse exército de Sith específico de Khan. Isso era apenas uma repetição um pouquinho diferente de algo que vem acontecendo com Sith desde o início da história. Darth Bane continua dizendo pra gente nos seus textos pessoais: os antigos Sith publicamente anunciaram a sua superioridade. Nesse aspecto, eles estavam corretos, disse Darth Bane. Mas o seu enorme erro foi em não acreditar que legiões de inimigos se levantariam contra eles. Os Sith sempre foram vistos como vilões, pessoas más, seres ruins, nem um pouco diferentes das histórias de terror que a gente conta para as crianças. E é por causa que a submissão a terrores é inimaginável. Inúmeras pessoas acreditam que devem lutar contra esse mal ou encarar a exterminação. Os Jedi são os principais culpados dessa propaganda. Para Darth Bane, esse é o enorme erro dos Sith. Infelizmente, eles não podem ser publicamente expostos à população. Darth Bane explica pra gente que todas as pessoas, elas acabam vendo os Sith como pessoas ruins. Claro que Darth Bane não vê assim, né? Ele tem o seu ponto de vista de Sith. Para ele, as pessoas são simplesmente ignorantes, não conhecem a verdadeira realidade do Sith, o seu código, os seus morais. E por causa disso, as pessoas interpretam os Sith como vilões. Essa é a realidade principal de Darth Bane, que deu estímulo para ele, literalmente, executar todos os Sith. Darth Bane deu a louca, ele construiu a bomba de pensamento, a Thought Bomb.
e ele praticamente explodiu os Sith pro espaço. Darth Bane então criou a sua própria realidade. Os Sith não podem ficar expostos ao público, as pessoas não podem saber da sua existência. Então ele fez o que a gente chama de a regra de 2. Darth Bane continua explicando pra gente a regra de 2. Sob a regra de 2, Bane explica, os Sith vão operar em segredo, alimentando a crença que os Sith agora são uma coisa do passado, esquecidos agora nas suas antigas tumbas. A nossa presença não deve ser descoberta. O lado sombrio da força será finalmente concentrado e apenas 2 seres na galáxia terão poder ilimitado. Foi seguindo a regra de 2 por quase 1000 anos que os Sith finalmente conseguiram chegar onde Palpatine chegou na linhagem de Darth Bane. Eles conseguiram destruir a Ordem Jedi, destruíram a República e conseguiram criar novamente um novo Império dos Sith. Apesar de grande parte do material de Darth Bane ainda ser Legends, ele se aplica bem demais com o cânone. A gente sabe que no cânone também foi seguindo a regra de 2, se mantendo escondido, fora do público, que Palpatine ganhou o poder. E foi quebrando os ideais de Darth Bane que Palpatine também perdeu lá na ascensão de Skywalker. No momento que ele quebra a vital sugestão de Darth Bane. Os Sith não podem se revelar publicamente. E o que Palpatine resolve fazer na ascensão de Skywalker? Ele se revela publicamente. Darth Bane diz pra gente, quando o Sith se revela publicamente, as pessoas sentem como se fosse um instinto para lutar contra esse Sith. A primeira coisa que a galáxia faz, a gente vê na ascensão de Skywalker, no momento que Palpatine se revela, a galáxia se une em massa contra o exército de Palpatine. Se Palpatine tivesse continuado seguindo os ideais de Darth Bane, mantido nas sombras, usado do subterfúgio, usando indivíduos como marionetes, indivíduos nas sombras, como o próprio Snoke. Se Palpatine tivesse continuado seguindo essa mesma fórmula, ele no final provavelmente teria ganhado. A gente vê no Últimos Jedi, quando Leia pede ajuda de outras pessoas, lá em Crait, no planeta de Sal, praticamente ninguém responde, ninguém na galáxia. Todo mundo que recebe a mensagem de Leia ignora a mensagem. Mas no momento que o Sith se revela publicamente, lá na ascensão de Skywalker, a galáxia inteira se junta contra ele. Um dos maiores erros que um Sith pode cometer é pensar que as pessoas na galáxia não conhecem a história do Sith. O plano de Darth Bane em grande parte funcionou. Os Sith, de certa forma, foram um pouco esquecidos, né? Se tornaram um pouco de meio que um mito. Mas a história central dos Sith como vilões contra a República, isso é a história básica da República. As pessoas não sabem os detalhes da cultura Sith, a filosofia, os morais, detalhes sobre a força e tudo mais, mas elas sabem o quão perigoso o Império Sith pode ser. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha que teria acontecido se Palpatine tivesse seguido os ideais de Darth Bane aqui? Se mantido escondido, em vez de se revelar. E se você gostou do vídeo, se esconda melhor. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.